Conheça aqui um pouco da trajetória de professores, pesquisadoras e pesquisadores que foram eleitos pela DBO como The Best Mind Pastagens. Eu sou Cacilda Borges do Vale, nascida Cacilda Pimenta Borges, sou nascida em São Paulo, numa família de pais bastante exigentes em educação. Então, eu fiz o meu curso primário e secundário no Instituto Mackenzie, lá em São Paulo. Meu pai era professor de engenharia lá e automaticamente nós todas estudamos lá. E nisso a minha irmã mais velha prestou o vestibular enquanto eu estava fazendo o intercâmbio nos Estados Unidos e passou na Exalc. E eu fui visitar a minha irmã na Exalc e falei, eu acho que é aqui mesmo que eu quero estudar. Vim trabalhar na Embrapa Gado de Corte a partir de 1978, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu estou residindo. Mas então, nessa época, eu já estava casada, quando eu fui contratada pela Embrapa, e o meu marido gostava muito de pecuária, já trabalhava até fazendo consultorias pecuárias aqui, me puxou para o lado da pecuária. E eu comecei o meu mestrado nos Estados Unidos, me lembro muito bem da minha aula de agrostologia, que é essa de classificação de gramíneas, e o professor falou, Cacilda, trouxe um vaso de plantas para você, e colocou na bancada. Eu olhei aquilo e falei, nossa, o que será que é isso? Para mim, capim era tudo capim. Eu falei, professor, mas eu não estou reconhecendo. Realmente, plantas perenes colocadas em vasos ficam muito diferentes, mas isso aqui é um capim-jaraguá. E foi assim que eu fiquei sabendo que era o capim-jaraguá num vaso. Trabalhamos 4 anos e meio antes de sair para o doutorado, e quando eu fui fazer o doutorado, já fui com conhecimento de causa. Então, já sabia quais eram os principais problemas que a gente ia ter que focar no retorno, o que a gente precisaria fazer com essas pastagens. Logo antes de eu sair para o doutorado, chegou a coleção de pânico, e quando eu cheguei do meu doutorado, chegou a coleção de braquiárias. Então, é estar no lugar certo, na hora certa. Meu marido chamava-se Ezequiel Rodrigues do Vale. Lamentavelmente, perdi o meu marido o ano passado pela Covid, também pesquisador da Embrapa. E o meu filho chama-se Alexis, minha nora chama-se Liciene, e os meus netinhos, o Léo tem 10 anos e a Maia tem 8 aninhos. E a minha filha acabou indo morar nos Estados Unidos, ela é nascida em Iowa, então tem dupla cidadania, já fez a faculdade lá nos Estados Unidos e mora em Nova York. E tem um filhinho de 6 anos, chama-se Liam. Eu acabei ficando a mãe das braquiárias, eu até brinco, porque eu falo que eu sou a avó das braquiárias, porque o que o melhoramento faz é chegar até um certo ponto com essas cultivares que a gente acredita que são muito boas, e aí a gente passa isso para o restante da equipe que vai avaliar. Se os animais não ganharem peso, não desempenharem bem nessa pastagem, que então é o pessoal que faz a avaliação sobre pastejo, eu brinco que eles mais são mães e pais do que eu, né? Porque eu fico mais como avó. Então, eles avaliam, no momento que eles batem o martelo e dizem, não, esse material realmente deu ganho de peso, deu um crescimento esperado, aguentou pragas, aguentou pisoteio, então agora estamos prontos para lançar. Pois é, eu fico sempre tão, assim, encabulada, porque eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? Eu estava contratada por uma empresa pública, estudei numa escola pública, então eu sempre me senti muito na obrigação de retornar tudo isso para a sociedade brasileira. E tive um apoio de uma equipe fabulosa aqui na Embrapa Gado de Corte, mas também das outras Embrapas, porque a gente trabalha muito associado com a Embrapa Cerrados, com a Embrapa Pecuária Sudeste, com a Embrapa Acre,
né? Então, e com a Embrapa Gado de Leite. Então, por conta disso, é que eu acho que encaixamos muito bem e o resultado era mais ou menos o esperado, né? Foi um resultado de impacto. Então, eu me sinto muito honrada em receber essas homenagens e eu sempre acho que é um prazer muito grande conversar com vocês e contar um pouco dessa história, né? E sinto-me muito lisonjeada. Temos tudo para duplicar, triplicar a nossa carga animal nas nossas pastagens. E nós estamos também com uma responsabilidade muito grande em termos de fixação de carbono. Aumentar essa nossa capacidade de suporte sem maiores emissões de metano, porque bois mais jovens emitem mesmo menos do que os bois mais erados, sem medo de contactar pessoas da pesquisa, da mídia, para se informar e fazer uma pecuária com sustentabilidade. Para que a gente possa garantir a longevidade dessas pastagens e a longevidade da pecuária sobre pasto. Nós temos esse diferencial de um boi a pasto, que é o que a sociedade quer consumir, porque é um boi considerado natural, temos tudo para fazer com alta sustentabilidade.